Mas esse fenômeno que eu tive o privilégio de estudar, escrever e teorizar sobre ele dentro do bojo do Tratado de Construção de Pensamentos e Formação da Consciência, eu chamo de fenômeno RAM, Registro Automático da Memória. Ele é o biógrafo do cérebro. Toda vez que ele pensa algo perturbador, é registrado, queira ele ou não. Toda vez que ele produziu uma ideia perturbadora, um sofrimento sobre o futuro, ou uma autopunição, ou uma autocobrança, por exemplo, eu li, e gosto muito de Roberto Carlos, eu li que ele é muito preocupado com higiene, com contaminação, né, com preocupações obsessivas, que é muito comum hoje na atualidade, mas eu quero dizer o seguinte, que toda vez que há uma preocupação, quer queira, quer não, o fenômeno RAM, o biógrafo do cérebro, registro automático da memória, vai arquivando essas experiências e vai construindo plataformas no córtex cerebral que vai gerando cárceres mentais e o adoecimento psíquico. Por isso que nós temos que entender que nos primeiros 5 segundos de tensão, 5 segundos onde produzimos uma ideia perturbadora, uma autopunição, uma autocobrança, o nosso eu, que representa a autonomia e a capacidade de escolha, tem de impugnar, tem de discordar, tem de confrontar com as ideias, porque senão o registro ele vai ser processado e uma vez registrado, não podemos mais deletar, em hipótese alguma, aquilo que está arquivado. É impossível, simplesmente, um ser humano ter liberdade para deletar fobias, deletar manias, processos obsessivos, autopunição, deletar hipersensibilidade e até um desafeto ou um hater. Aliás, a tentativa de deletar ou de apagar reforça o registro, faz com que haja mais emocionalidade, um arquivamento mais importante, mais significativo, e a janela traumática ou killer fica disponível para novamente produzir um encadeamento encarcerante ou aprisionante do ser humano. Então, há um biógrafo no cérebro em toda criança, todo adolescente, todo adulto. E nós temos que ensinar em Harvard, em Cambridge, Oxford, em todas as universidades do mundo, em todas as escolas básicas, em todas as high schools ou escolas de ensino médio, as pessoas a não serem passivas. Nós temos que impugnar, discordar e confrontar cada pensamento perturbador. Como eu ensino, por exemplo, líderes da Polícia Federal, líderes da magistratura ou magistrados, entendeu? Você é um juiz, você é um magistrado, mas você também, no fórum da sua mente, tem que decidir, discordar e reciclar o lixo mental. Porque, senão, mesmo sendo um brilhante magistrado, nós podemos ser passivos em nossa mente e não ter um eu autor da própria história. Vamos acumulando lixos mentais, janelas traumáticas, que vão nos aprisionando no único lugar que deveríamos ser livres. Você pode até criticar, discordar como eu disse, de toda injúria, tudo que é falso nas redes sociais, inclusive judicializar, abrir processos. Mas o problema não está nessa questão do lixo da sociedade. O problema é que dentro do ser humano, ele está perdendo a liberdade de ser autor da própria história. Nós temos que viver em sociedades livres, mas nunca houve tantos escravos vivendo em sociedades democráticas. Porque o eu, no teatro da mente humana, tem de ser protagonista, mas ele frequentemente está na plateia. E essa educação cartesiana, educação racionalista, superficial, que está doente, formando alunos doentes para uma sociedade doente, quando eu falo isso, eu não estou falando da sociedade ocidental só, estou falando de todas as sociedades. Eu sou publicado em mais de 70 países, então conheço várias sociedades, inclusive a China. Tive até o privilégio de ser premiado como livro de ficção do ano na China, e nos países árabes, né? As sociedades cartesianas, racionalistas, não preparam os alunos para ser protagonistas, não preparam-os para sair da plateia e dizer: eu discordo desse pensamento perturbador, eu não concordo com a ditadura da beleza, com o padrão Barbie de um corpo magérrimo, bem torneado. Aliás, a boneca Barbie, na minha opinião, nunca deveria ter os pais darem
de maneira deliberada, entendeu? Porque forma padrão tirânico de beleza, porque o biotipo das crianças, normalmente, e de adolescente, não é o padrão Barbie. E é por isso que eu dava para as minhas filhas crianças que eram cheinhas, bonecas que eram cheinhas e de cor. E elas dormiam com aquelas bonequinhas durante 6, 7, 8, 10 anos, e até hoje elas guardam aquelas bonecas, e 2 são psicólogas, uma é engenheira, entendeu? Enfim, eu estimulei elas a entenderem que a ditadura da beleza é um problema grave. E tem estatísticas que mostram que 3% apenas das mulheres se veem belas. Então, e esse padrão tirânico que é mostrado na mídia, nas redes sociais, que vem também de bonecas, como eu disse, com a Barbie, ele vai sendo registrado e gerando a síndrome PIB. Eu falei da síndrome do pensamento acelerado, agora eu quero falar da síndrome PIB, padrão inatingível de beleza. E, 20%, e as modelos fotográficas têm 20% a mais do que a média da população de terem problemas emocionais graves, como depressão, ansiedade, bulimia, anorexia nervosa, porque elas também sofrem de maneira cruel esse padrão. Inclusive, 6, 7 horas antes de desfilarem, elas não podem comer nada para não terem saliência na barriga. Então é cruel. Beleza está nos olhos de quem vê, beleza não pode ser vendida, comparada ou comprada, e beleza é de foro íntimo, está nos olhos de quem vê. E os Nagli estão divulgando esse tema, porque tem que bater. Eu espero que vocês batam cada vez mais nisso. Você tem uma filhinha maravilhosa, Duda, e essa sua filhinha tem que saber desde pequeno que ela tem de namorar a vida, antes de namorar alguém, que ela tem de ter um caso de amor com a sua existência e de que a sociedade não objetiva gerar pessoas felizes, bem resolvidas, porque uma pessoa feliz, bem resolvida, nessa sociedade cartesiana, vai consumir menos e, consequentemente, elas precisam menos dessa necessidade neurótica do ter para ser.